era do conhecimento, você ainda com medo de figurinha? Você tá de sacanagem. O entusiástico lá. Mestre Dazi aqui para você parar com essas bobeiras por aí. Ficou bom esse, ficou legal. Ai, você viu no show da Madonna? Apareceu o Bafomé, o Bafo de Mé. Bah. Quer entender de uma vez por todas esse símbolo? Pelo amor dos meus filhinhos. Arredonda o seu daí que eu ajeito o meu daqui. Quando eram jogados 45 do segundo tempo. Saudoso Silvio Luiz. Então, fica aqui até o final que você vai entender certinho. É sabido que símbolos geram neurotransmissores. Neurotransmissores geram a sua bioquímica e gera aquilo que você vai viver. Entendeu isso? Toda magia cerimonial é, entre aspas, um teatro circense, onde aquele que está no meio, manuseando a mesa do mago, através de símbolos, coloca a todos os que estão assistindo na mesma egrégora, no mesmo pensamento, nos mesmos neurotransmissores, na mesma bioquímica, manifestando a realidade. Isso é pura magia tecnológica, não entendida ainda por boa parte das pessoas. Tem gente por aí dizendo que Bafomete, Bafo de Mé, é um símbolo cristão. Não tem mais nada longe da verdade do que isso. Não que eu seja o dono da verdade, mas para se tornar mestre em Cabala Melquisedeque tem que estudar para chuchu. E uma das coisas que a gente estuda é a mente humana e seus símbolos. Então, vamos agora ver o que isso acontece, como que isso é de verdade. Bom, vou resumir bem resumido. Os Cavaleiros Templários eram simplesmente ladrões de templos contratados pela Igreja Católica. A Igreja Católica falava, olha, tem ouro ali naquele templo. Eu quero aquele ouro ali e venha parar aqui. Montava uma comitiva, a comitiva ia, roubava o templo, trazia as coisas. As pessoas começaram a crescer os olhos e falaram assim, mas por que eu estou levando 40 quilos de ouro e ficando com 3 moedas? Não faz muito sentido, eu estou fazendo o trabalho todo. Começou a desviar essa grana. A Igreja Católica ficou tiririca com isso. E é claro que eles também descobriram segredos que contrariavam os ensinos da Igreja Católica. Rei Felipe o Belo, um francês, ele cresceu os olhos nessa grana, falou, tem coisa aí, eu quero essa coisa para mim, vou tomar deles, porque da igreja eu não consigo atacar, mas vou tomar deles. Percebe como a Goetia, ela é um movimento da nobreza contra o Vaticano. É mais ou menos isso. Então, as forças de Rei Felipe o Belo começaram a torturar os Cavaleiros Templários, que teoricamente eram anticristãos, com essa desculpa. Porque estavam indo contra os interesses cristãos de ter o valor dos templos, né? Percebe que não é contra Deus, é contra os interesses humanos. É só humano contra humano. E você já viu alguém torturado que revela até o que não quer? E aí revelaram quais eram os tão terríveis processos templários anticatólicos. Sob tortura, eles falavam que tinha que fazer um ritual de blasfêmia. Cuspir numa cruz e fazer um juramento sobre uma cabeça. Que, ora, alguns falavam que eram 4 cabeças, ora, uns falavam que era uma cabeça só. Então, alguns entendiam essa cabeça só como sendo um bode, justamente uma ovelha rebelde daquele circo católico, né? Tem as ovelhinhas, você não é minha ovelhinha, você está sendo um bode rebeldão. Isso passa, claro, né, por Azazel, os cornudos nórdicos e por uma série de outras coisas. Mas se atenta aqui nessa história. Dentro disso, Rei Felipe o Belo falou, agora eu tenho a justificativa, porque eu estou ajudando a igreja e ainda vou pegar essa grana para mim.
Ou seja, rei Felipe o Belo fez eles confessarem que eles estavam pegando os símbolos da era de Áries e voltando uma era antes da era de Peixes, evocando autoridades da era de Áries e não da era de Peixes. Não é místico, é um relógio estelar. Então, é o relógio das eras. Entendeu como funciona? Então não era bode, eram 4 faces do carneiro. Não tem 4 fases da lua? Era 4 fases da era de Áries. Olha como fica simples. Essas 4 fases da era de Áries são conectadas aos 4 elementos. Então você tinha o cordeiro da terra, o cordeiro do fogo, o cordeiro do ar e o cordeiro da água. Olha que coisa maravilhosa de entender. Fica limpo, claro, sem a capa mística. Elifas Levi, um garoto muito safadinho, muito levado, viu que a Igreja Católica não apoiava os seus intentos. O que ele fez? Resgatou o símbolo desta divindade da era de Áries. Vou revelar um nome para vocês. Bané de Jeb. Algo parecido com isso. Fica muito difícil, né? Fala que é Baphomet mesmo, tá tudo bem. Uma troca. É só o som que eu entendi. E o Elifas Levi trouxe esse símbolo, que já os templários falavam, como uma forma de se levantar contra a igreja. E aí o que ele fez? Pegou esse símbolo, acrescentou os símbolos da cabala hermética, o mucaduceu, o feminino masculino, a posição, para deixar bem claro que ele estava contra a Igreja Católica de maneira velada, fechada e não abertamente. Apenas um símbolo. Entendeu como funciona isso? Anton Lavenne, muito espertinho, olhou esse símbolo e falou: uau, é o símbolo que eu precisava. Então o que ele fez? Pegou o símbolo do Levi e falou: ele usava isso para ir contra a Igreja Católica. Então, o Lavey, como fazia todo aquele teatro lindão dele, e a galera, é o Toninho do Diabo, é o avô do Toninho do Diabo. E aí o que ele fazia? Ele mostrava claramente que era anti os ensinos católicos. Olha o Satanás aí aparecendo. E aí os católicos demonizaram esse símbolo. Falou: esse símbolo vai contra os nossos interesses. Então é Satã. É só isso que você tem medo. Entre os gregos, ele primeiramente foi chamado de Aegipan. Depois ficou só Pan. Esse Pan ajudou Zeus a conquistar o trono. Então era mais ou menos assim, ó. Existiam 8 deuses primordiais antes da Era de Áries. Ogdoas. E depois da Era de Áries entrou, apareceram 12 deuses. Ou seja, as Eníades mais 3 deuses acrescentados. Os 12 gregos. Um para cada representações do relógio zodiacal. Com a morte de Pan, teve início a teologia. Com a morte da Era de Áries, começa a teologia, a explicação de Deus. Então é dito que quando Deus Pan morre, quando ele deixa de existir, nasce Cristo. Entendeu a brincadeira das eras? E você com medinho. Ignorância, preconceito, falta de buscar informação, e aí você fica aí, ai, o capeta, para, né? Uma das coisas interessantes é que na Era de Áries, esse ser, ele acaba ensinando ritos de alto prazer aos pastores. Então, pastores eram aqueles que seguiam as 4 faces do cordeiro, que depois virou um bode, que depois virou o capeta.